Olá, acadêmicos ouvintes! Então, daremos início nessa videoaula falando sobre o renomado filósofo Mário Sérgio Cortella e algumas de suas principais propostas no contexto educacional. E também sobre como podem ser aplicadas as práticas na educação contemporânea. Por fim, daremos sequência falando algumas críticas e possíveis desafios a serem encontrados ao tentar aplicar essas práticas no Brasil e, quem sabe, mundo afora. Aqui quem vos fala sou eu, Larissa Maior, estudante de Pedagogia da Universidade de Telêmaco Borba, Paraná, Unifateb. Então, sem mais delongas, iniciamos falando quais são as ideias, as propostas que o filósofo do tema defende. Como ele menciona, a educação é um processo de formação de pessoas e não apenas escolarização. Ou seja, ele acredita que a educação deve ser ampliada e que a família e o poder público têm um papel importante na formação das pessoas, além de ser um processo contínuo. É um trabalho, uma via de mão dupla, para assim a formação do indivíduo. Como ele diz, é um processo contínuo e significativo, que vai muito além da memorização. A memorização não é a parte significativa no processo da aprendizagem. Então, para reforçarmos algumas de suas principais teses, vejamos então. Como já dito no início do vídeo, educação como um ato coletivo e colaborativo. Ele argumenta que ensinar e aprender são processos compartilhados, que envolvem toda a sociedade. Então, isso é basicamente o que eu falei no início do vídeo, que é um conjunto multidisciplinar. Em casa, escola, sociedade, tudo está envolvido no processo da aprendizagem. Ética e valores na educação. Para ele, a escola não deve apenas transmitir conhecimento técnico, mas também formar cidadãos críticos e éticos. O que isso significa? A escola deve ajudar o aluno a pensar por si próprio, ter opinião própria, com base em seus princípios, em sua ética, em sua moral. Diálogo entre tradição e inovação. Cortella alerta que a tecnologia e as novas metodologias devem ser integradas sem abandonar valores fundamentais da educação. Então, como que essas ideias, enfim, podem ser aplicadas às práticas na nossa educação atual? Para isso, temos então algumas técnicas, algumas metodologias ativas, como por exemplo a sala de aula invertida, e aprendizados baseados em projetos para tomar o aluno a ser mais participativo. Para isso, justamente, serve a intenção do aluno participar, a vontade dele de estar lá em projetos, em atividades, que é essencial para estar se aprendendo. Uma das coisas mais importantes que eu gostaria de dar o foco aqui nessa videoaula para o aprendizado, é muito importante o desenvolvimento da criança, do adolescente, etc., né? Para ser um cidadão, o desenvolvimento socioemocional. Assim, promove a formação de cidadãos com racionalidade, com consciência e responsabilidade. Sendo indispensável dizer também a formação contínua dos professores em especializações, em busca de melhorar e ampliar suas técnicas de didática e metodologias, ou seja, para os professores sempre estarem avançando, né? Porque para se dar uma aula boa, para se trabalhar bem, você nunca vai parar de estudar novas maneiras, né? Para assim melhorar o aprendizado de seus alunos. Por fim, né, adoção de novas tecnologias para tomar um ensino dinâmico e acessível. No entanto, por mais inspiradora que sejam essas propostas e essas ideias inovadoras, sabe-se
que toda a dinâmica, né, a didática, ela vai ter desafios na sua implementação, inicialização no contexto educacional, principalmente no contexto educacional contemporâneo. E os principais obstáculos que podem ser encontrados, a gente pode citar então a falta de investimento na educação. Sem infraestrutura adequada e valorização dos professores, é difícil ser aplicada essas ideias e tendo pouca mudança significativa. Então, resistência às novas tecnologias. Muitas escolas e professores, infelizmente, ainda não seguem esses modelos mais contemporâneos, mais atuais, mais modernos, e se prendem muito à tradição mesmo, ao tradicionalismo, né? E tem que ver muita dificuldade em inovar suas didáticas, né? Bom, a desigualdade social. Como o nosso filósofo do nosso tema diz, a importância de uma educação acessível para todos, né? Que é algo que sempre foi muito discutido e se procura métodos para serem revisados, né? A tecnologia realmente é um recurso que não é igualitário nas escolas. O excesso de burocracia a mudanças de políticas públicas. Reformas educacionais muitas vezes são inconscientes e não dão continuidade a boas iniciativas. Por mais que seja uma ideia legal, dificilmente em algumas escolas vai ter continuidade. Essas coisas ditas são vistas como um desafio, como um obstáculo na aplicação dessas ideias. Para concluir então a nossa videoaula, é vital lembrarmos felizes e esperançosos do que Mário Sérgio Cortella nos ensina, que a educação ela deve ser um instrumento de transformação social e que por mais que existam vários obstáculos, é algo que precisa ser buscado, pensado e aprimorado. E então eu convido vocês todos a pensarem sobre esse assunto, sintam-se livres para estar comentando ideias, pensamentos, fiquem à vontade, sintam-se livres para dizerem o que pensam sobre o assunto. Assim, né, de como as práticas podem ser implementadas. Então, compartilhem, deixem nos comentários e muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.